Samuel, em contrapartida, foi um homem consagrado. Então, ele era extraordinário. E a partir de então, ele começou a ser o juiz mesmo das tribos de Israel. Embora ele não fosse ainda um rei para todas as tribos, era como se fosse já, porque vinha gente de todos os lugares para pedir direcionamento e tal. Quando o povo começa a pedir um rei, ele fica magoado. Como se ele não fosse bom o suficiente. Mas Deus fala, não é a você que eles rejeitaram, mas a Davi. Desculpe, a mim. E aí ele fala, eu vou dar um rei como eles querem. E aí eles vão, ele unge a Saul, Saul se torna um homem extraordinário, tem muitas vitórias na batalha. No começo, Saul teve um primeiro momento em que ele foi fiel a Deus. Mas ele teve pecados muito sérios por conta de ter essa vaidade. Foram 3 pecados que fizeram realmente Deus acabar com a história de Saul, porque Deus fala para ele, olha, se você tivesse sido fiel, eu iria fazer com que o reino continuasse na tua família. Mas quais foram os 3 pecados sérios de Saul? O primeiro é quando Samuel fala para ele, olha, eu vou chegar tal dia, você espere eu chegar, porque eu vou fazer um sacrifício, e aí você pode sair para a batalha. Samuel deu o dia que ele viria. E o povo começou a ficar muito impaciente, porque ele não chegava. Ele chegou no último dia, no final da tarde. No último dia, Saul não aguentou esperar. O povo pressionou, ele foi ele mesmo e ofereceu o sacrifício. Quando Samuel chega, fala, mas que coisa louca você fez. Eu não te falei que eu vinha? Aí, ao invés dele se arrepender, como Davi fazia, ele deu desculpa. Mas o povo me pressionou. O povo estava com medo. Entendeu? Esse foi o primeiro pecado. Ele desobedeceu, não esperou e fez aquilo que não era agradável a Deus. O segundo pecado foi quando eles prenderam um rei chamado, dos Amalequitas, chamado, como é que ele chamava o rei? Vou me lembrar. O nome do rei. Era um rei Amalequita. E Deus mandou destruir tudo, matar inclusive o rebanho e matar o rei. E Saul falou, pô, vou matar esse rebanho? Esse rebanho é dinheiro. Guardou o rebanho para si. E o rei, ele também não matou, deixou ele exibido como preso, como se fosse, ó, aqui como eu sou bom. Ou seja, desobedeceu. E aí Samuel também chegou e falou, mas pô, Deus não mandou você matar tudo? Ele falou, não, é que isso aqui eu vou dar de oferta para Deus. E Deus falou, não, para Deus mais importa obedecer do que sacrificar. E o rei depois foi embora e um descendente desse rei Amalequita, ele se tornou o pior algoz do povo judeu, muitos anos na frente, estamos falando aí de 500 anos depois, que foi o Amã, que lá quando Israel estava na Pérsia já, ele quis exterminar o povo judeu através de um edito que ele fez o rei Assuero assinar. E aí Deus levantou a rainha Esther e tal, isso é uma outra história que a gente pode chegar aqui. Mas o fato... Entendeu? É que Saul não matou o cara e o descendente dele quase extermina o povo de Israel. E quando Deus deu a vitória, né, sobre Amã, aí nasceu a festa do Purim, que é uma festa celebrada sempre pelos judeus, hoje por volta sempre do carnaval, que é nesse período. Então, como Saul ele era desobediente demais, Deus tirou. E o terceiro pecado que ele fez... é que quando Samuel morre, é importante dizer que antes Saul tinha baixado um decreto que ninguém podia consultar uma feiticeira, uma médium. Quando morre Samuel, ele consultou o Urim Tumim. Você ouviu falar aqui que era o Urim Tumim? Não. Urim Tumim, Urim significa luzes, né? Or em hebraico é luz. Im é o sufixo para plural, então luzes, né? Que muitos acreditam que era 2 pedras, uma branca e uma pedra preta. Quando a pessoa consultava, o líder, o sacerdote consultava a Deus, Senhor, eu devo ir nessa batalha.
Se fosse sim, a pedra branca brilhava sobrenaturalmente. Se fosse não, era preta que brilhava. Então, Saul consultou Urim e Tumim, Deus não falou. Não falou através de profeta nenhum. E aí o que ele fez? Ele foi, se disfarçou, botou roupas andrajosas, roupas velhas, e foi consultar uma pitonisa, ou uma feiticeira, ou uma médium de Endor. E Deus abominou isso. E esse, inclusive, é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Mas claro que ele não achava que estava enganando a Deus, era só para não ser reconhecido. Ele não estava nem aí com Deus. Ele falou, Deus não me ouve. Então eu vou ter uma resposta. Por quê? Porque os filisteus estavam vindo para cima dele. Ele começou a ter perdas. Deus retirou a unção dele e colocou sobre Davi. Entendeu? E o que aconteceu? Ele vai... Consulta Samuel, digo que é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Consulta a adivinha. A adivinha para que ela fizesse subir Samuel. Subir como? A vida? Voltar. A vida não. Ficar possuída por ele como uma médium. Né? Para consultar, para consultar como... E aí vem a entidade, né? Que a gente não tem certeza se é Samuel ou não, né? Pode ser um demônio, pode ser... E ele repreende Saul e diz que você vai morrer amanhã. Sério? E ele morreu. Morre no dia seguinte. Ele foi no dia seguinte para a batalha contra os filisteus. Morreram 3 filhos dele. E quando ele percebeu que ele ia morrer, ele se joga em cima da... Ele pede pro escudeiro dele matá-lo. O cara não teve coragem. Ele se joga em cima da espada. Porque ele estava cercado, alguma coisa que ele ia morrer. Não, ele ia ser morto. Qual o medo que ele tinha? De ser prisioneiro. De ser prisioneiro, entendeu? De virar, entendeu? Chacota para os filisteus, né? Então ele se mata por conta desses 3 pecados que foram muito graves.